arrebatamento da igreja será rápido e secreto, porque Jesus virá num abrir e fechar de olhos. Será? Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui para trazer para vocês alguns textos bíblicos. Eu já ouvi muitas pessoas usarem esses textos para afirmar que o arrebatamento da igreja será secreto e rápido por conta desses textos. Logo, quando nós vamos ao contexto, vemos que se trata de outro assunto. Então vamos lá? São vários, mas eu vou apresentar para vocês 3 dos mais famosos, dos quais eu já ouvi muitos comentarem, tá bom? O arrebatamento da igreja será rápido e secreto porque Jesus virá num abrir e fechar de olhos. Será? Vamos para o texto. E o texto diz assim, 1 Coríntios, do capítulo 15, do verso 52. Momento num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu até já fiz um vídeo explicando esse texto em específico. Então, o que Paulo está falando aqui nesse texto, ele está falando sobre a nossa transformação. Primeiro, ele explica nos versículos acima sobre os mortos que irão ressuscitar, só que eles irão ressuscitar com um corpo incorruptível, porque ele diz assim, no capítulo acima, no versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Que mistério é esse? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como é que é isso? No momento, um abrir e fechar de olhos, ou seja, o que irá acontecer no momento, no abrir e fechar de olhos, não é o arrebatamento em si, mas sim a nossa transformação do nosso corpo corruptível para um corpo incorruptível. E o outro texto está lá em Mateus 24, do versículo 27. Então eles afirmam dizer que o arrebatamento será secreto e rápido, porque Jesus virá como um relâmpago. Vamos para o texto? Vamos lá. Então o texto diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok, a vinda do Filho do Homem. Mas vamos lá. Jesus está falando especificamente para que nós tivéssemos cuidado, porque nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, iriam aparecer muitas pessoas que se intitulariam Cristo. Então, ele diz num versículo acima, veja bem, no capítulo 26, tanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais para o deserto para ir de encontro com esse Cristo. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, quando vocês ouvirem dizer que Cristo está ali, que Cristo já voltou, que está ali, não acrediteis. Por que vocês não devem acreditar? Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será o arrebatamento? Não. A vinda do Filho do Homem, ou seja, será visível. O texto está falando sobre visibilidade. Jesus está dizendo que a sua vinda será visível para todos. Todos irão ver. Jesus virá como um ladrão. Vamos para o texto. Esse texto também é mencionado por Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 10. Então, Paulo já havia escrito isso em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do verso 2. Então, vamos ao texto. Que vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Então, queridos, nesse texto, Paulo de fato está afirmando que a vinda do Senhor será como ladrão. Mas vamos ver um texto mais abaixo, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, quando todo mundo pensar que está tudo bem, que está tudo na paz, que nada vai acontecer, de repente lhes sobrevirá uma repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Quem serão essas pessoas? Eu acredito que não é a igreja, não é o povo de Deus. E aí no capítulo 4 ele fala: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, a vinda do Senhor será como ladrão? Sim. Para quem? Para os ímpios, irmãos. Para quem não está esperando, para quem acha que isso não vai acontecer, que está tudo na paz. De repente, sem eles perceberem, Jesus voltará e para eles será como ladrão. É uma comparação, né? Ou seja, eles não estavam esperando. Porém, nós, a igreja do Senhor, nós não somos da noite, não somos das trevas. Para nós, Jesus não virá como ladrão.
nós já estaremos esperando a vinda dele, amém? Ah, irmã, quer dizer que você não acredita no arrebatamento da igreja? Não, irmãos, não é isso. Eu creio piamente no arrebatamento da igreja, na vinda do Senhor Jesus. Então, nós vamos ler aqui um versículo acima, de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do verso 15. Olha só o que Paulo está falando para a igreja tessalônica. Ele diz assim, ó: dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, ou seja, ele está afirmando pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós, a igreja, o povo de Deus, que ainda ficar vivo para o arrebatamento, não, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não passaremos na frente daqueles que já dormiram com o Senhor. Eles precisam ressuscitar primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, ou seja, vai ser bem barulhento. Você já ouviu os relatos de como é uma voz de arcanjo lá em Ezequiel? E trombeta de Deus, alarido, ou seja, a gente vai ter muito barulho. E os que morreram em Cristo suscitarão primeiro. Então não existe arrebatamento sem ressurreição dos mortos. Nós não precederemos os que dormem. Então Jesus volta, tem alarido, tem voz de arcanjo, tem trombeta de Deus, mortos ressuscitando. Então isso aí não vai ser uma coisa tão rápida assim não, né? Como dizem, como afirmam. E aí depois, olha só, depois nós, os que ficarmos vivos, então seremos arrebatados. Aqui, ó, aqui o arrebatamento, juntamente com eles, ou seja, com os mortos que ressuscitaram, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para todo sempre com o Senhor Jesus. Glórias a Deus, eu creio no arrebatamento, eu creio na vinda do Senhor, nós almejamos pela sua vinda e nós estamos nos preparando para isso. Jesus virá, o arrebatamento vai acontecer. E eu também não acredito nessa história de que Jesus vem, mas só que em 2 etapas, etc. Você pode até mesmo já ter estudado sobre isso em escatologia. A Bíblia não fala que Jesus virá em 2 etapas, a Bíblia não fala sobre um arrebatamento secreto, a Bíblia fala da sua vinda, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, a reunião dos salvos da igreja do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ler mais a Bíblia, ler os textos e os contextos, amém?